Mas então esse vídeo aí é sobre Covid-19, né? O segundo vídeo a gente vai falar sobre desdobramentos agora atuais e desdobramentos futuros, né? Caso a gente consiga passar bem, né? Por essa pandemia que está difícil, né? Deus queira aí, né? Mas muito para esse lado a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o que as medidas futuras podem ser feitas e as atuais também, né? E quais os impactos que estão tendo agora em termos de economia, em termos de sociedade, né? Pensando já numa aceleração de futuro, né? O futuro está se acelerando em função dessa pandemia. O primeiro que a gente vai conversar aí sobre é a amazonificação, né? O termo, ou como vocês queiram, né? Que é acelerar perda de trabalho, né, em massa para automação, fechamento de negócios, né? De tamanho médio e tamanho pequeno, né? Que tem pelo mundo inteirinho e que muitas vezes eles não conseguem se sustentar por períodos longos, não tem um colchão financeiro longo, né, para conseguir se manter. Então, a nossa discussão permeia muito mais para esse lado, né, de como que a economia vai reagir depois disso. Tem previsões aí, a gente colocou um artigo aqui embaixo também, se vocês podem olhar, que ele fala muito sobre isso, em relação ao impacto até de perda de 50% dos trabalhos, né, nos Estados Unidos pós-pandemia, né, que o mundo vai ser um mundo diferente, a economia vai ser diferente pós-Covid-19, e que não é uma coisa assim que vai ser passageira, vão demorar anos para a gente conseguir estabelecer certos ganhos de emprego e equilíbrios econômicos que teve para pessoas que estavam em situações muito difíceis, né? Para conseguir equacionar isso tudo vai ser uma coisa trabalhosa e que vai demorar alguns anos. O Silas pode também falar um pouquinho sobre como que a parte do que ele sente aí do bairro dele, do que a gente sente como experiência humana, né? Quais os impactos você está sentindo aí em volta em relação aos negócios locais e tal? Aqui, pelo menos, muita gente tentou tocar a vida normal, né? Mas muita coisa foi forçada por autoridade, né? Por força de lei tiveram que parar. E o que mais surpreendeu a gente acordou para a capacidade que a gente tem de tocar a vida remotamente, né? Muitos setores, principalmente. Tem muitos amigos meus que estão trabalhando de casa, gente que frequentava o escritório todos os dias. Então, você vê que a necessidade ali presencial de muitos empregos ela é relativa, né? E talvez desperte aí uma questão na cabeça das pessoas, né? Se eu posso trabalhar de casa com a mesma eficácia, né? Não são todos os setores que permitem, né? Por que eu vou sair de casa aí, vou gastar dinheiro com transporte, seja a gasolina, seja o transporte público? Por que eu vou gastar com almoço fora de casa? Por que eu vou... você entendeu? Levanta assim uma questão abre os olhos da gente para uma oportunidade que já era possível, mas até a necessidade ela ficou engavetada, entre aspas, né? A gente começou a explorar o potencial, inclusive a gente, né, que gravou presencialmente aí várias vezes, agora está gravando remotamente, né? Então a perspectiva, tem muita gente com medo, insegurança, né? Mas eu acredito aí que esse Covid aí vai ser um marco histórico, né? Vai mudar bastante as relações assim de trabalho e também de medidas de saúde, né? A gente historicamente precisa de uma tragédia para criar legislação nova ou algumas ferramentas novas, né? Para resolver alguns problemas. Então, Silas, é uma coisa que é interessante aí, a gente fala também, pontuar, os negócios aí você tinha me falado que está tendo, até para cá teve, né, para a gente incentivar consumo mesmo dentro dos nossos bairros, né, para a gente conseguir promover que os pequenos e médios negócios não fechem, né, porque são a base da renda da maior parte da população, né, muita gente desse setor, né, seja oficial ou informal, né, as pessoas têm os seus negócios próprios, né, fazem seus corres, né, muito diariamente, né? A grana não é uma coisa fixa, né? Ela varia de acordo com o mês e de acordo com o número de dias que consegue fazer o retorno, né? Então, a pessoa não tem um colchão de 1 ou 2 meses para conseguir esperar, né? Caso não dê muito certo o negócio, para ele fazer a corrida contra, né, a maré. E é o que a gente está vendo muito disso aí. Parar esse tempo pode significar falência para alguém que está começando, está tentando se estabelecer, né? E a amazonificação disso aí, desculpa te interromper aí, mas a amazonificação disso aí permeia justamente isso. O que acontece? Periga dar uma limpada, que eles usaram o termo no artigo, vacuum, né, de aspirador de pó, dar uma varrida nos pequenos e médios negócios, né? Isso só sobrar nos grandes negócios, né? Só as grandes empresas, um punhado de empresas.
uma pandemia dessa pode varrer do mapa muita gente, muita empresa, e ainda monopolizar ainda mais o mercado mundial, dentro dos mercados nacionais até os externos, né? Para muita coisa. O Google tá mandando muitas medidas, né, de automação de processos mesmo, de inteligência artificial, fazendo todo o trabalho ali, né? Já era bastante, já ainda está aumentando mais. E na China, tem-se notícia, né, como o artigo diz aí, de que eles aceleraram certas medidas internas dentro das fábricas para tornar o trabalho menos necessário ainda do trabalhador, para conseguir tornar ele mais prático e rápido dentro das próprias máquinas, com menos pessoal lá dentro, né? Nesse sentido, teve um clamor local, né, nas redes sociais, para que a gente desse preferência aos pequenos negócios, pequenos mercados de bairro, as lanchonetes, né, daquele hambúrguer local, sabe? Optar ao invés de pedir na marca gigante lá, né, que você sabe que ela é franqueada no Brasil inteiro, e você sabe que esse tipo de estabelecimento não vai quebrar, e favorecer os pequenos que estão tentando, né? Já é muito difícil para o microempreendedor se manter, começar é dificílimo, né? Muitos aí ficam 1 ano, 2 sem lucro, né? Só por acreditar naquela ideia mesmo, no amor do negócio que ele tem. E imagina agora, né? Depois dessa crise que vai vir inevitavelmente, né? Talvez só não mais forte ou mais fraca. Imagina começar do zero depois contra essas gigantes que vão sobreviver, e não só sobreviver, vão tirar vantagem disso, né? Como você falou, para se tornarem ainda mais implacáveis, né? No ramo de competição que elas estão inseridas, né? O Silas, dentro do ramo que ele trabalha, o que eu trabalho também, a gente tem momentos que a gente pode também trabalhar de forma remota, né? Mas que isso impacta muito a gente também em relação a isso, dentro do que a gente faz, de não poder tocar, né? A gente precisa também tocar. A gente está nessa barca também de precisar trabalhar, precisar girar, né? E que os nossos colchões não são tão grandes também para a gente conseguir ficar de boa, né? Mas aí pensando também, dentro dessa escala, a gente pensou na escala empresarial, né, de PJ, das pessoas que estão precisando, porque elas estão precisando trabalhar por aplicativo, né? Porque ela está precisando fazer entrega, por N outros motivos ali que as pessoas estão precisando. O que acontece? A gente está falando agora do aspecto de fechamento de empresa em massa, que é um problema grave para a saúde de uma economia. Ter monopólios muito grandes não é uma coisa saudável, né? Para ter uma multiplicidade de serviços e produtos feitos, né? É necessário e é importante ter diversidade de players dentro de um mercado, né, específico. E ainda mais para as pessoas que estão lá embaixo, estão em situação de vulnerabilidade, né, é muito mais complicado. E a gente estava vendo um podcast, né, eu e o Silas, falando sobre isso, que em outros contextos do norte-americano, europeu, né, em outros lugares, que estavam se pensando já estudando um salário mínimo universal. E agora, com uma questão de emergência, já foi aprovado, né, uma questão de ajuda de custo, né, de informais, né, e de microempreendedores de R$600. E nesse podcast, que é em outra língua, né, se depois a gente conseguir achar, a gente coloca aqui nos créditos também, né, tinha um candidato, um pré-candidato à eleição, né, que ele falava sobre isso, que se você der $1.000 na mão de um cidadão, as pessoas têm o hábito de achar que aquilo é vagabundice, mas você não vai estar dando para ela grana para ela gastar com coisas esdrúxulas, né? Ela está tão no limiar que ela vai gastar aquilo com bem de consumo necessário, comida, papel higiênico, né? Bens que são necessários. Então, o que acontece? Nada desse dinheiro vai ficar com ela. Tudo vai ser jogado para aquecer a economia vai girar. É uma forma direta de se fazer isso, né? Tem governos anteriores que colocaram essas medidas e algumas delas são criticadas. Você acaba movimentando a economia dessa forma, porque as pessoas acabam comprando em comida, que elas não têm um mínimo, né, no geral, não tem comida, não tem nada. Então, num contexto como esse, você dando R$600, vai ajudar a economia, que vai movimentar. Se as pessoas conseguirem pensar também nos seus contextos comunitários, vão dar para os estabelecimentos em volta, né? Restaurante, hamburgueria e tal. Então, o que acontece? Vai fortalecer os negócios locais também e vai dar um fôlego maior também, pensando nesse contexto mais generalizado, né? Não sei o que você acha também, Silas, aí. Não, com certeza, né? Imaginar assim que para quem está com numa condição assim de vida inferior, né, no caso, seja o país que for, qualquer dinheiro a mais que entre para ela, aquilo vira consumo imediatamente, né? Se você está numa posição mais confortável, né, geralmente quem está mais rico, qualquer renda extra aí vira
uma poupança, um investimento. Então, esse dinheiro não tem tanta rotatividade, né? Agora, quando você injeta dinheiro no pobre ou nos menos favorecidos, né? Eles acabam consumindo mesmo, né? Aquilo vira, igual você falou, vai para comida, vai para... E ainda que seja uma pessoa numa condição um pouco mais confortável, né? Que ela não chega a passar fome ou se alimentar de uma maneira não tão rica, né? Que ela gaste com uma coisa que seja considerado ali um luxo, que seja uma televisão, que seja um salão, tudo, é um dinheiro que saiu e está voltando para o mesmo lugar de onde ele saiu. Você está fazendo a máquina girar, você está gerando emprego, você está movimentando dinheiro, então você está deixando os estabelecimentos cheios, né? Sim, Então, não, e não só isso também. Tem um aspecto também, a gente fala que entra e sai para o mesmo lugar, mas você faz inclusão social e inclusão econômica das pessoas. As pessoas, elas têm, antes de você ficar só com dinheiro parado, se você faz ele girar, você faz ele disseminar por vários setores diferentes e você faz essas pessoas que antes estavam em situação miserável ou situação precária, né, vulnerável, você inclui ela no ciclo, ela tem alimento, ela consegue fazer parte, ela muitas vezes consegue alimentar as pessoas que depois podem, entendeu, dentro de um nível de educação e tal, conseguir se instruir e faz aquilo ali o fomento econômico social. As pessoas, elas fazem aquilo ali entrar em efeito, né? Dominó, uma coisa vai derrubando a outra e vai avançando e vai progredindo como um todo. As pessoas têm a ideia de que você entregar dinheiro é você fazer a pessoa viver na tranquilidade. E não é bem assim. As pessoas, quando elas precisam, elas vão utilizar mesmo para as necessidades básicas delas, né? E quando você tem as sobras, você apontou muito bem, Silas, tem as pessoas que ganham um pouco mais acima. Até nesse aspecto vai fazer a economia girar. Aí, quando está um pouquinho mais acima, que aí realmente é um problema mesmo de dinheiro parado. Que é a pessoa que tem muito dinheiro, o que ela vai fazer com o dinheiro excedente? Ela vai utilizar em poder, em coisas que são realmente de muito luxo, não vai fazer o dinheiro girar na economia, ela vai investir esse dinheiro, ou ela vai comprar poder. Ou seja, ela pode, inclusive, mexer na forma como a máquina pública funciona, né? Porque ela vai começar a jogar dinheiro em política, pessoas que têm sobras demais. Então, acho que o foco do que as pessoas, ou que muitas pessoas que eu já ouvi em volta me falarem sobre isso, é achar que as pessoas não vão fazer nada, mas é um efeito dominó. A gente até pode falar um pouco sobre isso. Vai reduzir muita coisa de problema social, não vai, Silas? Em relação à violência, à questão de desenvolvimento social, muita coisa vai melhorar, você vai ter menos gasto público porque você inseriu dinheiro numa ponta que está numa medida de desespero completa. Ela está indo para fazer esse tipo de medida, para ela ir atrás de, muitas vezes, desesperada por comida, a família não tem comida e tal, por ela estar num emprego vulnerável, ou por ela não ter alternativa e não ser empregada, não conseguir nada, nem o mínimo, né? com certeza. Não só, a gente está falando também as pessoas às vezes podem entender essa renda universal como uma mesada, né? Um pai rico que está dando uma mesada para um filho vagabundo ali que não quer trabalhar. Se a gente parte do pressuposto de uma sociedade onde o emprego é abundante e os nossos pais, os nossos avós viveram isso, que era um país em plena emergência no sentido de estar ascendendo, de estar se desenvolvendo, onde você tinha poucas pessoas, né? Na década de 60 o Brasil tinha 60 milhões de habitantes, hoje tem 200 milhões, né? Cresceu exponencialmente. Então a gente está falando de um futuro onde grande parte da mão de obra autônoma ali vai ser substituída, né? Esse candidato americano aí os caminhoneiros estão com os dias contados, o telemarketing está com os dias contados. Então vai ser muita gente sem trabalho e a gente não vai estar mais falando de pessoas indispostas a trabalhar hipoteticamente. A gente vai estar falando de gente que vai querer trabalhar e não vai ter o que fazer. O cara foi caminhoneiro a vida inteira, tudo que ele sabe fazer é dirigir um caminhão e não vai ter lugar para ele no mercado de trabalho, né? Então, mas reiterando o que você falou, as pessoas com um nível de vida um pouco elevado, comendo melhor, um pai de família vendo a família suprida, você com certeza vai reduzir criminalidade, você vai ter menos problemas de saúde pública, porque uma pessoa mais alimentada ela é menos propícia a se adoecer. Você vai ter o consumo lazer, né? E você vai ter, as pessoas vão ter tempo também, talvez, de consumir, de gastar aquele dinheiro, né? Que não pode esquecer que o Henry Ford inventou a folga de sábado para o pessoal sair gastar o dinheiro que eles ganhavam, né? Exato, ele queria que o bem de consumo dele girasse. Agora, só para lembrar também dessa entrevista, tem um ponto interessante que ele fala, que muita gente fala assim, mas a automação vai tomar conta e não vai ter muita...
talvez tenha algum tipo de contraforça, né, que faça alguma coisa contrária e tal. E ele falou assim, com certeza, pelo que eu tive de experiência com os caminhoneiros, não vai ser uma facilidade assim do jeito que eles estão falando, né? É uma coisa muito clara que a gente viu o poder dos caminhoneiros aqui no Brasil há pouco tempo atrás, né? O poder de barganha que eles têm. Porque hoje a gente não tem vias férreas no Brasil, nenhum outro tipo de modo que faça substituição disso, ou que faça alguma coisa que escolha os produtos pelo Brasil. Então, o que acontece? Se realmente acontecer, você acha que os primeiros caminhões autônomos, só se eles produzirem muito e investirem bastante, mas os primeiros, eles não vão bloquear as vias, eles não vão destruir os caminhões autônomos, com certeza absoluta. Ninguém vai perder seu meio de sustento e ficar em situação de dificuldade de mãos atadas, né? Se acontecer alguma coisa desse tipo, os caras vão para cima, eles vão para cima para destruir a máquina. Até na discussão que a gente ficou acompanhando durante a nossa infância de Matrix e N outras coisas, uma luta de homem contra a máquina. Vai acontecer se não tiver feito os ajustes necessários e a forma para se combater, que a gente ainda está vivendo isso. Pessoas em situação de vulnerabilidade que chega uma pandemia, as pessoas não conseguem se sustentar. E ainda a gente parando para pensar, para questionar, o Estado realmente precisa entrar nesse meio e ajudar as pessoas que são informais, porque o sistema tem esses buraquinhos, né, que a gente precisa cobrir. E uma forma de cobrir esses buraquinhos, que a gente tem reticência em falar, o dinheiro inserido na base da pirâmide, o que ele vai fazer? Ele vai tapar buracos de violência, de infraestrutura, de problemas que são endêmicos da nossa sociedade. A gente tem problemas que são de décadas, né, de muito tempo, e que ia apaziguar todos esses problemas sociais com absoluta certeza. E você poderia, muitas vezes, eu fico pensando em escala geral, né? Pessoas hoje que moram em prédios, condomínios e tal, as pessoas poderiam ter mais lugares bons e que as pessoas não diriam que aquele bairro é violento e tal, se realmente tivesse um nível que a base da pirâmide não tivesse desesperado, porque eles não iam querer ir atrás de você para matar você. Se você fosse a maior parte da população sendo nível médio ou médio alto, né, supondo. As pessoas não iriam se matar a troco de nada, elas teriam comida, entendeu? Teriam um nível médio para ter isso. Então, o que acontece? Não ia ter violência disseminada em boas partes da cidade, né? Que as pessoas teriam que esquivar, comprar uma casa em condomínio, comprar em prédio, né? Isso é verdade. Qualquer um que teve a oportunidade, o privilégio de visitar um país estrangeiro, quando você vai para um lugar mais próspero, é muito comum você ver casa sem muro, sem tranca na porta, ou passar estacionamento, você vê o pessoal fazendo compra, o carro, janela aberta, ou até conversível cheio de compra lá dentro, ninguém mexe, né? E assim, é um erro achar que é uma cultura superior, um nível, porque na verdade é quando o ser humano posto em situação de desespero, você perde um pouco a noção do certo e do errado e o seu objetivo passa a ser sobreviver, né? E se você coloca tudo na mão de talvez o dinheiro meio que se regular sozinho, não dá certo nessas situações como a gente está vendo. As pessoas estão precisando, os mais vulneráveis, da ajuda do Estado, de dinheiro mínimo e tal, porque a economia não gira, o povo não pode sair de casa. Então tem que ter ajuda do Estado nesse sentido, né? E a gente viu ali os dados do artigo que falam que o risco pós-Covid ter uma redução de 50% dos empregos nos Estados Unidos. Então, imagina essas pessoas do jeito que estão. E a resposta mais simples que a gente viu nos artigos aí que rodaram na internet é a pessoa comprar arma. Todo mundo está armado, esperando. Ou seja, não vamos atacar o sintoma e atacar o problema. Vamos já se preparar para a consequência do problema, para os desdobramentos do problema. Vamos esperar todo mundo ficar com fome, louco da vida, sem comida. Vamos comprar uma arma e vamos matar essa galera. Porque eles realmente, né? O problema são eles, não é o problema que não foi atacado na origem, não, né? Imagina. Se a Covid não matar todo mundo, eles dão fim no resto, né? Exato, e sobra um punhado. Você escapou, vem aqui. Você tá doido, tá doido. O negócio é complicado. Essa evolução, né? Esse avanço tecnológico que vai, inclusive, mudando alguns conceitos, né? Tem um outro candidato presidenciável lá nos Estados Unidos, que a linha dele é injetar milhões, bilhões para dar acesso à educação, ao ensino superior, né? Que é caríssimo, ensino superior nos Estados Unidos. Ele falou, não, eu quero que todos tenham faculdade, né? Mas o contraponto do Yang é o seguinte, que essas pessoas vão sair da faculdade formada e desamparada porque a formação que elas tiveram, que elas gastaram uma fortuna, não vai ter serventia nenhuma, porque você vai estar num contexto completamente novo de mercado de trabalho. Então, ao invés de bancar esse estudo gratuito, você pode injetar diretamente como renda. E $1.000 para uma família americana não é nada, realmente é uma ajuda de subsistência. Ninguém vai ficar rico com $1.000 por mês, não.
E R$ 600 aqui no Brasil, a gente sabe, até com exemplo próprio nosso, a gente estava conversando, né? Uma família de 3, de 800 a R$ 1.000, você consegue cobrir gastos, assim, talvez, de moradia, dependendo do bairro da cidade que você more, e comida. Mas se você já começa a ir para 4, já vai para R$ 1.200, R$ 1.500. Você vai ter que ir para gastos mínimos, né? Então, as pessoas acharem que a pessoa vai completamente parar de trabalhar a partir de R$ 1.000 é uma loucura, porque não se para, né? A pessoa não vai com 600, como foi dado agora, com 800, não vai, a pessoa vai atrás disso, porque realmente para a vida mesmo, né, para a qualidade de vida mínima, não é uma coisa suficiente. Então, talvez esse pensamento seja construído ao longo de poucas chances da gente ter essa reflexão, e esse momento está dando essa chance da gente refletir sobre isso. Que realmente a gente conseguir dar um mundo digno e um mundo melhor para quase a totalidade da população é um caminho que dá para se perseguir, e que esse dinheiro não ficaria parado, que com certeza ia fazer a economia girar bastante, né? O monitoramento, né, que Moscou fez, né, Silas, você que me pontuou isso daí. Tá relembrando os tempos aí de KGB, e botou 100 mil câmeras em Moscou para monitorar a turma lá, cara. Cadastro de passaporte, endereço. E foi um jeito que eles tiveram, né, lógico, né, com medo de ver o quadro mundial do rumo que está tomando na Europa, né? E eles quiseram evitar isso aí. Moscou é uma capital bem movimentada, né? Tem muita gente. E foi as câmeras equipadas com reconhecimento facial e multa pesada para quem fosse visto na rua, né? Então, leva a gente a pensar também que tipo de futuro a gente vai ter e se vão se fortalecer as restrições de fronteira, né, no futuro próximo. Teve um estudo que a BBC divulgou, né, que são 3 pilares, né, para a epidemia geral, para a pandemia, no caso, né, que é as mudanças climáticas, aí, não só climática, mas a mudança do meio, tem empurrado, né, os animais cada vez mais próximos do convívio com o ser humano, os grandes aglomerados, né, de grandes cidades. Você vê o fluxo de gente é muito grande e as viagens internacionais estão cada vez mais baratas. Então, é cada vez mais barato você fazer uma viagem internacional, né? Então, você não tem muitos limites, né, para a propagação de uma doença. E no caso de uma Covid, que ela é silenciosa, né, pelo menos os primeiros dias de incubação, o contágio dela, você não tem como saber se está ou não, e não tem como saber se está transportando. E juntamente também com o método que foi feito de testagem, né, em alguns países, de você monitorar com câmera, com leitura de leitura térmica, uma baita de uma estrutura fazendo teste ali na hora. Imagina se toda essa estrutura é levada para um aeroporto, isso começa a mudar a dinâmica, né? Hoje a triagem, né, do aeroporto tanto voo doméstico quanto internacional é extremamente rigorosa. Você passa pela parte de segurança, né, criada pelo precedente, né, do atentado de 11 de setembro. Então as tragédias vão mudando, né, exigências. Então, agora a gente teve um problema de saúde, de propagação de doença, e nunca tinha se pensado nisso, né? Então, sim, imagina você, toda vez antes de voar, passar por uma triagem rigorosa, um exame de sangue, para decidir se vai carimbar o seu passaporte ou não. Ó, você está com leves com sintomas, pode ser isso, pode não ser, mas na dúvida, seu passaporte vai ser negado, pode voltar de onde você veio. A questão que eu acho aí, tem uma parte do que foi falado ali, que a China usa isso, né? A Rússia e a China usam de monitoramento muito forte, né? As pessoas que já viram qualquer imagem que tem da China, vê o número de câmeras que tem por metro quadrado, por reconhecimento facial e tal. E a Coreia do Sul, além dos exames que ela fez, tem algumas coisas assim que já se provou que é problemático fazer dessa forma. Você só medir por sintomas assim básicos, na origem é muito eficiente, porque você já começa a ver que está surgindo alguma coisa ali. Se fosse no mercado de Wuhan, vendo as pessoas já mais ou menos ali naquela região já com algum problema ali, né? E o governo tomar uma medida mais restritiva, mas de forma silenciosa, né? Para conter aquilo ali já na origem, é muito eficiente. Agora, quando já está se desenvolvendo, a gente conhecendo agora um pouco mais sobre o vírus, a gente sabe que ele não se desenvolve de uma forma clara e direta e tem um período de incubação muito bem delimitado. Ele tem um período que pode até ir até 16 dias, né? Período de incubação dentro do corpo das pessoas. E você só pegando sintomas, você só vai pegar as pessoas que realmente já estão mal, né? Elas não estão
no caso das pessoas que estão assintomáticas, que tem muita gente assintomática, né? Que está dispersando o vírus, mas elas não têm sintoma nenhum e não estão com febre, não estão com nada. Então, a questão é o seguinte, como isso aí vai ser tratado. Esse monitoramento de dados em relação às pessoas é muito eficiente para se manter a longo prazo, para a gente conseguir fazer mapas de calor de tracejar esses problemas, como a gente já falou no outro vídeo. Mas tem até suas limitações dentro desse contexto. Teria que ter exames mais efetivos, né? E um dos grandes problemas que a gente está tendo agora é com a parte monetária de fornecer exame para todo mundo. Nos Estados Unidos está tendo um problema grave disso, e aqui a gente está tendo problema da quantidade de exames, né? Que não está se fazendo. O exame é caro, né? Isso. A Inglaterra está caminhando para conseguir fazer um exame massificado. E uma coisa que foi vital para a Coreia do Sul foi o exame massificado. Todo mundo foi, não vou dizer todo mundo, né, mas a maior parte foi testada, e é por isso que o controle foi feito, porque as pessoas que estavam com a doença mesmo, você vai ser trancado. Essa medida que foi na Coreia do Sul, a questão de verticalização, como tem se falado, é problemática porque a gente não sabe quem está ou não. E de 66%, né, eu estava vendo, acho que não sei se foi a Folha de São Paulo que soltou isso, das pessoas idosas convivem com filhos que cuidam delas no Brasil. Então, para você verticalizar e soltar certas pessoas na rua, né, e segurar os idosos em casa e segurar certos grupos, teria que se supor que esses grupos estão amplamente separados, né, que as faixas etárias não se misturassem. E não é uma realidade no Brasil. O Brasil, as pessoas se misturam. Pessoas mais novas cuidam dos mais velhos, né? As crianças interagem com os avós, né? Uma cultura latina, né, como a nossa, né, de muito toque e tal. Então, o que acontece? Não tem como a gente pautar esse tipo de medida que estavam querendo colocar de verticalização se a gente não tem essa convicção que vai estar separado todo mundo. Você vai separar as pessoas que são grupo de risco se você sabe quem é que tem a doença. Se você fala essas pessoas têm doença, então esse menino vai ficar separado, não vai para casa dele, ele vai ficar num quarto, sei lá, e você toca o resto para a rua, porque esses aqui não têm. Os que não têm estão na rua, os que têm estão em casa. Aí é mais fácil. Agora, no contexto que a gente está agora, não se tem isso muito claro, né? Vírus novo, ninguém está imune ainda, né? É complicado falar de isolar alguns, igual você falou. A gente sabe que a realidade aqui do Brasil, né, talvez não de alguns centros, mas da maioria do Brasil, é que são muitas pessoas dividindo a mesma casa, às vezes muitas pessoas dividindo o mesmo cômodo, né? Então é praticamente impraticável. Leva até a pensar, né? Eu já viajo, né, de uma sociedade, entre aspas, assim, né, perto do ideal, onde você tem um conjunto habitacional com mini apartamentos, onde mora ali uma pessoa ou duas no máximo. Por um caso de um problema como esse, você ter como isolar as pessoas, porque teve gente que a quarentena não teve assim, o isolamento à distância, né? Tem gente que mora em casas minúsculas, né? Um grande conglomerado de favela, tem gente que mora várias pessoas num cômodo só, às vezes Sim, dois. seis, sete, oito num barraco junto. Como é que você vai querer pedir para a pessoa se vedar disso? E outra, dentro desses conjuntos habitacionais, por mais que seja bom, né, uma ideia de um apartamento de 1 ou 2 dormitórios, né, 1 ou 2 por apartamento, a área comum que eles vão compartilhar num lugar desse espalha muito fácil. Então, se não tiver medidas eficientes, diretas, né, e a gente saiba como tratar isso já na origem, né, agora é complicado a gente falar, né, porque não, já desenvolveu. Mas até nesse contexto, se tivesse moradia, que não é a realidade do Brasil, a gente está longe de dar moradia para todo mundo, alimentação, nível de educação mínimo, né? Até Resolveria nesse contexto, muitos problemas, né? resolveria, mas também teria problemas que a gente teria que tratar com menos graves do que tem agora. Então, é complicado a gente aplicar tudo isso. Monitoramento ajudaria bastante, ajudaria, mas também faltam muitos degraus que a gente precisa subir para a gente chegar nesse nível, né? E tem uma coisa aqui que a gente só vai citar, né? Sem pegar por nenhum dos dois lados, mas muito do que foi promovido pela liderança atual do país foi de que não era uma coisa muito grave, que a gente sabe que é algo que tem que ser levado a sério, porque muitos países estão fazendo medidas restritivas, ou os que levaram a leve, né? Não acabou ocorrendo de uma forma correta, como em Milão, né? Infelizmente. Então, a gente já fala um pouco de fakes, né? Que não é bom, tem alguns fakes que acabam disseminando fake news por aí, e fizeram um deepfake, né, do presidente falando para as pessoas lavarem a mão, né? Tem o que está rodando aí no WhatsApp da vida. A gente não vai soltar aqui, mas se você tiver interesse, só ir em qualquer vídeo aí. Então siga essa versão do presidente, não siga a outra não, tá? Vamos todo mundo se precaver. Lava uma, lava outra. Mão! Mas... A questão aí a gente, muitas vezes o fake news foi levado com um tom de brincadeira até, né? É lógico que é divertido você ver um
um chefe de Estado aí se contradizendo, né, no vídeo de humor. Mas a gente está vivendo uma situação onde o deepfake aí, ou fake news, pode ser perigoso, né? Você pode comprometer vidas e não se tem legislação em cima disso, né? E a gente sabe que hoje eu não duvido que é 100% rastreável a origem do fake. Agora, será que não cabe uma medida nesse sentido? E o que mais me fez pensar é como, quando a gente experimenta uma crise dessa, que é uma crise sanitária e econômica, que pode significar, de um lado, morte de muitas pessoas, do outro lado, um colapso econômico no mercado geral, alguns direitos acabam tendo que ser, você tem que abrir mão, né? Lá no contrato social de Hobbes, né? Você troca a sua liberdade em favor de proteção, né? Assim, digo logo em pouquíssimas palavras, a teoria é muito mais complexa do que isso. Mas às vezes a gente acaba tendo que ceder um pouco mais das nossas liberdades individuais, pensando no bem do coletivo, né? Então, teria que ter alguma legislação que protegesse a população disso, né? Sim, tem o risco também, Silas. Por isso que eu acho assim, as pessoas estão tão pouco habituadas a isso em escala global, que a legislação não é forte o suficiente para esse sentido, né? Muito do que está sendo lançado aí de MPs, né, e de lei para se seguir, está sendo tocado agora e meio que às pressas, né? Não se tinha um plano de contingência, um plano preparado para isso, porque o Brasil não está habituado com isso. E eu acho que boa parte do globo, né, tem lugares assim que a gente sabe que já estão preparados para isso. A gente vê China, Coreia, Japão, em alguns países que as pessoas já colocavam máscaras, né? Já tinha uma medida, a forma de se salutar entre as pessoas, né? Ninguém cumprimenta mãos. Se a pessoa está gripada, no caso do Japão, ela põe a máscara para proteger os outros e não se proteger, para ela evitar que aquilo se disperse no ar e cause mal aos outros. Então, a consciência coletiva veio muito disso, né? Desses países. E a gente não entendia muito isso. Muita gente do Brasil não entendia e brincava com isso. E hoje a gente entende um pouco mais, porque quando você está numa época dessa, né? A gente quer o mínimo possível dispersar. Então, se a gente não tem contato de mãos e não tem contato, muitas vezes, de espirro, né, de mucosas e tal, com outras pessoas, a gente está protegendo os outros e a gente está garantindo também o direito de conseguir manter um sistema de saúde que não vá ser sobrecarregado, né, como está acontecendo agora. Porque se você conseguir controlar o número de doentes, os doentes vão ter camas suficientes para estarem ali, né, para conseguir se recuperar, para conseguir se tratar. E quando você vai lá e quando você sai do isolamento, você está fazendo o inverso do que esses povos fazem. Você está se prejudicando os outros, né? Você pode estar fazendo mal para o seu próximo. E esse próximo pode estar entrando em contato com alguém que seja próximo da sua família. Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão pensando nessa lógica. Tem que pensar mais por esse aspecto, né? O amor ao próximo aí acaba voltando para você, se beneficia disso, né? Com certeza. Então, é uma época agora assim que aflora, inclusive, né, o sentimento xenofóbico, né, de achar um culpado, de acusar alguém, essa etnia, aquela outra, aquele país. Mas há anos isso, cara, eu venho notado experiência de aeroporto, o comportamento do asiático ele vai para o aeroporto, ele vai de máscara, né? Não sei se você reparou isso também, né? E também a cultura oriental dá um baile na cultura ocidental quando se tratava de higiene, de banhos, de lavar as mãos, de cozer os alimentos, né? Tanto que, historicamente, os países que menos sofreram com a peste bubônica foram os países de culturas orientais, né? Sim, Silas, é uma coisa que para se apontar e também para a gente fazer uma meia-culpa, né? Esses países já têm uma experiência grande, né? Com algumas epidemias ali regionais, né? Com guerras, né? E por ter uma concentração de pessoas muito mais alta do que a nossa, né? A gente está presenciando agora. E o Brasil também não está superpopulado, a gente tem ainda área para crescer, dá para perceber. Tomando conta com o meio ambiente e tal, a gente ainda é uma população controlada. Agora, tem lugares aí que a curva agora da pirâmide, os mais velhos estão chegando agora a ser maioria, e antes era um crescimento populacional muito grande. A gente vê populações como a Índia, né, como China, Japão. O Japão é um pouco mais controlado, mas a concentração é alta nas regiões urbanas, né? Eles já estavam Tóquio habituados. tem uma das maiores densidades demográficas do mundo, cara, e não sofreu tanto com a epidemia. Sim, justamente porque teve que lidar com esses problemas, né? Então a gente ainda está, graças a Deus, né, que ajude a gente aí, né, nesses próximos, para não ter novamente esses problemas que estão tendo agora, para conseguir achar formas da tecnologia trabalhar a nosso favor. Esse é o lado positivo da tecnologia, né? O que a gente pode entregar em troca disso? Vamos entregar certas liberdades. Então, as liberdades momentâneas agora que a gente estava falando, tem que tomar cuidado também para a gente não gerar regimes ditatoriais, porque se você criar uma legislação muito restritiva,
em outros aspectos, o cara pode se perpetuar no poder através de um problema desse. Que não é o caso do nosso agora, porque comprovadamente é o mundo inteiro que está sofrendo isso, e não é um pretexto para isso. E as pessoas têm que se manter em isolamento como a gente está. Mas a gente, quando for formular, e pensando a médio e longo prazo, a legislação vai ter que mudar, sabendo dos novos fatores e dos novos jogadores desse novo jogo, que vai ter a automação, vai ter monitoramento, até que ponto o monitoramento pode chegar. A gente vai... Eu ofereceria tranquilamente para a pessoa medir meu nível sanguíneo, os elementos que eu tenho no meu sangue, problemas que eu tenha de ordem de saúde para o benefício do coletivo, com certeza. Agora, outras liberdades que eu acho que são invasivas, eu não aceitaria. Então, por exemplo, lugares de foco, como a gente conversou um tempo atrás, vão se formar, daqui a um tempo, umas bases de dados que vão conseguir ver mapas de calor de onde surgiram a maior parte dessas epidemias. O que acontece? Você vai ter uma noção, olha, surge mais em mercados que tem concentração de animais exóticos e tal, e perfil de pessoa, ou perfil de animais, ou perfil de localidade, qualidade do ar e tal. Vai ter padrão, o algoritmo vai oferecer esse padrão. O que acontece? Vai monitorar mais esses lugares. Esses lugares vão, talvez, uma higiene melhor para esses lugares, traços culturais que são próprios do povo, de interagir, de comer certos animais, é algo mais complicado de você reprimir. Talvez uma medida da vida de cima ajude, mas não vai acabar completamente. Então, as medidas de monitoramento, a forma como for lidado isso, é que vai ser algo chave, né, para se pensar essa e as próximas também, né, caso haja, né, que não aconteça. Com certeza. Então, isso só prova que gasto em saúde nunca é demais, porque se você tiver um pré-atendimento de qualidade, uma triagem boa, local de bairro, né? Mas se todo bairro da sua cidade, né? Se todo bairro tivesse uma unidade de saúde de qualidade, que você pudesse estar fazendo exames regulares, fazer um controle da sua saúde regular, você com certeza ia evitar grandes problemas assim de outros gastos maiores ainda, né? A gente ainda está no nível que os wristbands, né, os acessórios de pulso, eles ainda estão no desenvolvimento. Mas uma alternativa, que aí seria invasiva até certo ponto, mas tem um wristband aí que fizesse medições de saúde, não taguear as pessoas, né? Mas, por exemplo, você ter controle sanguíneo das pessoas e ter um servidor alimentado disso, né, para ver quais são os problemas, até para ajuda de medicina preventiva do ramo privado e público, seria algo utilizável. Mas até que ponto essa informação poderia ser utilizada? Como a gente já falou em outros casos de segurança, de seguro de saúde e tal, até que ponto as empresas poderiam utilizar esses dados para negar atendimento a certas pessoas? Então, teria que ser uma medida conjunta com uma legislação muito bem formulada para não trazer problema para o civil, né? Para a pessoa ter um monitoramento do que ela tem de sangue, de batimento cardíaco, de pressão, mas de uma forma que fosse muito tranquila, né? E que não trouxesse dano para a população. Isso é feito com animais já, né? Indivíduos que são ameaçados de extinção, alguma coisa, né? Biólogos, tá? E monitora o status, né, de saúde dele constante, se está bem, se está doente. A diferença disso que tem é que teria que ter um servidor gigantesco para ter bilhões de pessoas, né? Para ter um lugar centralizado ou vários deles com esses dados atualizados, né? Outra coisa que a gente aprendeu é que a infraestrutura que a gente tem para a internet é bem precário, porque uma semana que as pessoas ficaram em casa começaram a entrar em colapso, Netflix diminuir a quantidade a qualidade, né, da imagem para poder aguentar, né? Imagina que para uma estrutura suficientemente grande para armazenar dados de saúde de uma população inteira, do país inteiro. Tem algumas medidas disso aí que é meio engraçado. Porque a internet realmente no Brasil tem algumas regiões que não chegam, mas assim, muita gente ficou louco com isso, tem uma internet boa, razoável, dá para fazer outras coisas. Precisa ficar louca dentro de casa. Eu lembro do comercial dos anos 90, do menino que eu quero legume, que o menininho ficava esperneando dentro de casa. Eu quero brócolis! Eu quero brócolis! Imagina agora um menino lá com 200 mega. Eu quero Netflix, eu quero jogar COD, eu quero. Em HD ainda tem que ser. Exato. 4K. Mas é loucura. E a gente parando para pensar nisso, até estava falando dos animais, né? Que tem uma sugestão ali que a gente pudesse controlar mais a interação de animais e humanos, que é um pouco difícil por causa disso. Tem partes que são culturais, as pessoas vão lá e capturam, né, na clandestinidade e fazem
a gente acaba está adentrando cada vez mais com a população, né, para regiões onde não tinha antes, a gente acaba invadindo esses espaços e coabita mais com esses animais exóticos que antes a gente não fazia, né? Então, para controle disso, até seria interessante, é muito difícil, eu não acho que isso seja praticável, mas imagina num mundo onde você pudesse monitorar todos os animais, né, e as doenças possíveis que eles possam ter, entendeu? Alguma doença está sendo desenvolvida ali num guaxinim e tal, mas essa doença pode ser relacionada ao ser humano e você controla e tal. Mas aí tem um outro problema, a gente está num contexto que a gente faz parte da natureza, né? A gente vai querer domar a natureza, é bem complicado, é difícil. Não vamos, a gente tenta controlar Então é muitas impossível, vezes. né? Exato, mas abalo sísmico, muitas vezes vulcanismo e tal, a gente tenta controlar e controla tudo, não controla. Está vendo os exemplos que tem aí pelo mundo, né? Vira e mexe, acontece uma zica aí que ninguém estava esperando, a galera se ferra, né? As comunidades próximas, né? Não consegue escapar correndo. Essa linha do tempo, né, que você montou, se você olhar para trás, você vê que o contato, né, a relação homem-animal trouxe diversas doenças, né? Assim, grandes surtos que a gente teve, doenças que desafiaram a biologia e a medicina foram o HIV veio de um animal, né, do contato com o animal, a gripe aviária, a gripe suína e agora o Covid-19, né, que estão tentando remeter a morcegos, né? Não tanto pelo comer, mas a BBC fez um estudo que é pelas fezes, né? O morcego defeca, aí na cadeia alimentar tem um animal que come as folhas ou as gramas com a fezes do morcego, aí esse animal entra no cardápio de outro, que entra no cardápio do ser humano. É uma Então, cadeia toda, né? e a tendência é, infelizmente, que surtos dessa magnitude, ou talvez até piores, surjam com o aumento da temperatura e com cada vez mais próximo convívio homem e animal, né? Então, tem alguns aspectos aí que aí eu não tenho os artigos aqui embaixo, eu li faz um tempo. Fala sobre as tundras, né, e as vegetações que são mais frias, né, que com o degelo pode trazer de volta doenças que já estavam dormentes e mortas há muito tempo, que estavam em camadas muito inferiores da Terra, né? Desde epidemias ou mesmo bactérias e vírus muito antigos, né? Talvez a gente não consiga parar numa escala global, a gente tem que lutar contra as pessoas que conseguem, né, lutar contra esse meio de consumo do jeito que ele é desenhado hoje. Mas para a gente conseguir controlar o consumo, talvez, da China, da Índia, que está entrando como mercado consumidor há pouco tempo, é complicado, a gente talvez não consiga fazer isso. Então, tentar controlar mais esses espaços que tem muito mais histórico, né, mais antigo, né, em relação a isso, a gente conseguir monitorar, porque vai ser vital, né? Com certeza. Outra reflexão que leva assim, para a gente pensar no futuro também, Bia, a gente, nesse isolamento, nessa quarentena, e com o risco, né, que a gente está enfrentando aí, muitas pessoas que eu conversei falou, nossa, o nosso conceito de essencial muda, né? Então, talvez a gente pare como coletivo mesmo, né? Pare para pensar se tudo aquilo que a gente estava precisando para viver é realmente necessário, porque a gente praticamente uma semana, não deu 15 dias ainda, tem registro de golfinho nos canais de Veneza, céu mais limpo, né? Então, a gente está vendo como o nosso padrão de vida é insustentável, né? A população só cresce, né? A demanda de energia, de recursos é cada vez maior, né? Essa parada forçada fez a gente refletir muita coisa, né? Com certeza. E isso aí que você falou, a gente tem que entender que a gente é parte do todo e não é tudo em volta da gente, né? A gente acha que tudo está a serviço da gente. E quando a gente percebe que animais estão voltando ao habitat que antes era deles, né? Ou de outros contextos que eram deles e a gente acabou entrando, e voltando a esses lugares, a gente percebe o quão danoso a nossa presença pode ser. Ou danosa, né? Então, uma outra parte que a gente acabou não falando da robotização, a gente está vendo muitos cuidadores, né, ou pessoas que lidam com a parte da saúde na parte da frente ali do combate, que estão sendo expostas, né, muitas vezes, no caso do chinês, né, que estava lutando, que ele acabou falecendo e ele deu o alerta lá, né? Ele estava na linha de frente e estava vendo de primeira mão ali, né, o que estava acontecendo. Uhum. E então, o que acontece? Talvez com uma robotização, cuidadores de idosos, pessoas que possam ou uma inteligência artificial que possa dialogar com pessoas idosas, pessoas que têm problemas psíquicos, né, que precisam de acompanhamento mais próximo e tal, se fosse interessante ter algo para esse lado, né, também, essa automação. A automação ia ajudar bastante. Até para limpeza, a gente estava conversando, né, acabei esquecendo de falar sobre a limpeza, que se tivesse, que o artigo sugere, né, que os robôs podiam estar limpando com raio UV, em vez da pessoa que trabalha na área da limpeza
esguichando e passando, e ela estando vulnerável àquele problema, né? E estando vulnerável a pegar aquela doença, ela devia estar quarentenada, ou devia estar isolada, né? E aí também envolvemos no problema na questão do isolamento, né? E também da questão monetária. Teríamos que achar formas de fechar essa equação, mas que ia ser muito mais útil ter um robô fazendo aquelas funções repetitivas de limpeza do ambiente, né? Coisas que são menos necessárias para toque humano de diagnóstico, né? Para limpeza do ambiente e tal, seria muito mais útil, né? Ter robôs fazendo esse tipo de função, porque você evitaria muito mais contágio e ia preservar muito mais esse pessoal de frente para combater de fato a doença e não ficar sendo contagiado por isso. Exercer essas funções insalubres, né? Sim. Do modo geral. Por exemplo, limpeza, né? Eu trabalhei em shopping já, igual você falou, não só pela questão de doença, assim, do caso desse vírus extremamente contagioso que a gente está vendo, mas a limpeza de shopping é desumano, cara. Assim, você vê, né? Pensar que alguém tem que ir lá estar limpando a sujeira de uma rotatividade de milhares de pessoas diariamente, né? Só que o problema é essa substituição desse trabalho humano pelo trabalho automatizado. A gente vai estar criando um precedente perigoso, né? E tá abrindo mão 100% aí do trabalho, né? Se não tiver aquela renda que a gente estava falando no começo, para garantir quem vai perder esse emprego, porque tem pessoas que dependem disso, né? É complicado de pensar. Mas tem igual a linha de frente, né? Como bombeiros, policiais, né? Os caras se expõem, né? Mas assim, a China, né, durante essa crise aí, lidou com drones, né, para mandar o pessoal para casa. Senhorinha, né? Com o drone chegando em cima dela, mandando ela voltar para casa, né? Imagina que legal. Oh, legal. Isso, É isso, bom, se eu bom mandasse, nessa. Não, mas é bom, eu ia né? fazer um, Diga, desculpa. ia fazer um protótipo do Schwarzenegger, deixar na rua. Vai para casa. Aí ele levanta e atira na sua cabeça. É só nessa época agora que seria, Mas só nessa época agora que eu aceitaria uns dronezinhos na minha cabeça, né, cara? E eu acho que seria vital se a gente tivesse um monitoramento. Tem, inclusive, poucas pessoas conhecem, a gente pensa em fazer uma pauta mais à frente aqui no canal, né, se a gente conseguir, que são as partes de drones voltados à parte de pecuária, né, e agropecuária também, que eles monitoram bois, né, temperatura corporal dos bois para saber se eles têm febre aftosa e outras doenças. Então, imagina uns drones passando por cima da sociedade lá e vendo sintomas, né, mais coletivos, né, e vendo onde tem que atacar, onde a doença está mais presente. Aí a gente está comparando com animais, né, mas o ser humano tem movimento de manada e tem movimento coletivo, né? Seria uma coisa natural. E só para a gente parar para pensar, uma reflexão boa. Se a gente tivesse esse salário mínimo universal e a economia continuasse girando da forma como ela deveria, de uma forma mais natural, né, com todo mundo com acesso ao mínimo, né, talvez a gente não tivesse problemas com uma pandemia agora. Não teria que nem se discutir certas coisas que estão tendo que se discutir com pessoas em extrema vulnerabilidade, né? Você dá o mínimo para uma população tocar a vida, né? Não a ponto, as pessoas esquecem disso. Nós não estamos falando de dar luxos ou salários muito maiores que as outras pessoas recebem. Estou falando de dar o mínimo que é o digno necessário. A partir disso, as pessoas vão lutar por outras coisas e vão também manter a economia girando de outras formas dentro desse sistema. Então, o que a gente está falando aqui é não ter que passar por gente viver de forma insalubre e de forma não digna, né, dentro desse contexto todo, que é muito pesado. Às vezes, assim, até uma redução de jornada também seja uma solução básica, você diminui o fluxo de gente na rua ao mesmo tempo, né? De Sim, repente, se você... eu concordo parcialmente, mas Hã? eu digo assim, para a gente não ter problema numa época como essa que a gente está vendo, pessoas que não têm condição de comer, não têm condição de fazer nada. O Estado, entendeu? A gente como coletividade, a gente tem que entender que esse dinheiro vai parar no seu bolso, autônomo ou microempresário. E a pessoa vai acabar gastando, entendeu? De volta para o mercado. O dinheiro vai ser retroalimentado para dentro do sistema. As pessoas vão disseminar esse dinheiro para você, para mim, para todo mundo, entendeu? Não vai ficar Exatamente. parado, não vai ficar gente guardando, ninguém vai ficar gastando só com droga ou gastando só com bebida. Se a pessoa não tem comida, ela não vai, entendeu? Ela não vai conseguir É o sobreviver. salário. Exato. Se ela ficar optando entre bebida e comida, ela vai se embebedar e vai morrer. Então, o que ela vai fazer? Comida. Não tem. É um salário que ninguém sairia de casa para trabalhar por ele, né? É uma ajuda de subsistência mesmo, né? Sim, exato.
é uma ajuda, né? A gente falou em R$ 600, né? Pensando para a lógica do Brasil, né? Imagina você procurando uma vaga de emprego, olha aqui, ó, esse aqui paga R$ 600, vou lá mandar um currículo. E que É talvez as difícil, pessoas, né? não, talvez as pessoas que estão em dificuldade extrema, hoje elas aceitam empregos que, no geral, é completamente inimaginável para um ser humano, e a automação a automação caminhando junto com isso, a gente tomar essa medida de conseguir dar o digno para todo mundo, a automação tomaria o lugar dessas pessoas com esses empregos insalubres, indignos, que tem muito risco, entendeu? Então ia fazer uma curva. Por que não tá, como o Bill Gates falou, naturalmente vai subindo, tributa as empresas que utilizam muito maquinário, muita automação, e retroalimenta para dentro das pessoas que estão perdendo essa renda, entendeu? Os caras que estão lá em cima, dono dessas empresas, não vão parar de ser ricos, eles vão continuar ricos. Vai tirar uma parcela para voltar para ter uma sociedade mais saudável, né, do que a gente tem hoje em dia. Essa conta foi feita, né? O 100% da automação, vamos supor que a gente chega naquele ideal lá que, né, para 2030 aí, está 100% substituída a mão de obra humana pela maquinária, né? Em números, isso representa uma economia assim bilionária, milionária para quem está tendo esse recurso tecnológico. E robô não tem salário, não tem direito trabalhista, você entendeu? Então ia ter muito dinheiro sobrando para ser reinjetado. Aliás, se não for, vai significar um colapso do sistema, né? Porque vai parar tudo, vai virar o caos. E a concentração de poder e de dinheiro vai ficar ainda mais grave do que está hoje em dia, né, se for para esse caminho. E a gente pensar também que, como está acontecendo no texto, fala sobre isso, que tem um risco da Amazon, ela conseguir nadar tanto de braçada, ela estava com um plano de desenvolver um subsídio ou uma forma de plano de saúde, entendeu? Ela meio que privatizar a saúde para essas pessoas, meio que antevendo esse problema que estava acontecendo ali de gap de saúde dentro dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Ela ia crescer mais ainda, porque os outros iam fechar, e ela ainda ia nadar de braçada num setor que o dinheiro, no geral, toma conta, né? Em alguns países, como nos Estados Unidos, que as pessoas não têm direito ao mínimo em relação à saúde, né? Então, ia privatizar Não ainda tem. mais, ia agravar ainda mais uma coisa que não era para estar na mão de um setor privado, né? Que é a dignidade de saúde das pessoas. É tão grave que a gente observa, tem artigos de jornais respeitadíssimos falando da migração só para tratamento médico, né? Tem muito estadunidense que viaja para fazer uma cirurgia de joelho, para fazer um tratamento dentário, porque é impraticável, né, de pagar isso dentro do país deles, né? Então, vão para outro país. Inevitável, né? E é uma das coisas que estava sendo debatida há pouco tempo, né? Do healthcare system, né? Do Obamacare, que era justamente isso. Eles comparavam o que o dinamarquês gasta com isso. Beleza, paga mais tributo, mas depois ele não tem que se perder tudo e tem que gastar tudo para ele conseguir, entendeu? Depois de uma doença mais grave, né, conseguir se manter. Estava vendo que até quem tem diabetes simples, que aqui no Brasil é fornecido pelo sistema público, né, insulina e medicação em relação a isso, né, eles têm acesso aqui no Brasil de uma forma livre e nos Estados Unidos tem que pagar $1.200, né? Eu estava vendo um artigo, agora eu não vou poder fornecer aqui embaixo, mas é só buscar aí no Google, é tranquilo. Então as pessoas gastam muito dinheiro com insulina, uma coisa que é básica, que em países que no geral é considerado terceiro mundo, custa centavos de moeda local, insulina, ampulha de insulina. Uhum. Isso só citando um dos problemas, claro, né? Uma das medicações. Mas você vê como é que, se a gente não pensar a médio e longo prazo, não podemos esperar que a automação do sistema privado controle em todos os setores e eles se autorregulem, porque não vão se autorregular. A gente está vendo o que está acontecendo com o álcool gel e com máscara. Começou a demanda a aumentar, o que acontece? Começa a subir os valores. Tanto que deu a notícia do Trump agora, né? Não sei se foi com a GM, que eles estavam querendo segurar ou produzir um certo número de respiradores, as empresas automobilísticas, né? E ele teve que lançar uma lei que foi meio que a contragosto, que é o governo ter que enfiar a mão ali no processo para não deixar a empresa controlar. Por exemplo, vai deixar o povo ficar desesperado, precisar de respirador, ou quem precisar, né? Para depois vender e vender num valor mais elevado. É complicado, uma decisão, né? Arbitrária ali, né? Tem que ter gatilhos de controle, né? A gente tem que ter gatilhos para saber aonde a economia pode atuar e aonde as pessoas vão perder a dignidade de vida delas, né? De dignidade humana, né? De vida. Teve um país, não vou lembrar agora, mas foi Europa, né? Que para evitar esse problema com álcool gel, o preço da unidade estava lá 4 unidades da moeda local e se comprasse 2 era tipo $90, euros, reais. Passou a imagem no meu WhatsApp, era da Dinamarca, né? É justamente Dinamarca? Isso, para você privilegiar e respeitar a coletividade, né? Que não é só você que vai precisar do álcool gel. E eu achei legal uma máxima que um cara falou, você tem que pensar o seguinte, se você comprar todo o álcool gel do negócio,
vai ter uma galera que não vai estar álcool gel. O que acontece? Eles vão poder possivelmente ficar infectados e vão passar para você, espertão. Que uma hora você vai estar passando ali, vai dar um gapzinho que você não está usando e o outro não está usando com certeza, porque ele não tem. Ele vai passar para você porque você foi o esperto que comprou sem álcool gel e deixou o resto da população sem. Né? Então esse foi mais um Back do Futuro. Então se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.